em batizar-se. E a gente vai tratar alguns detalhes sobre o que significa exatamente o batismo, para que as pessoas aqui presentes, acho que ainda não tomaram essa decisão, possam entender um pouco mais o que significa o batismo e, consequentemente, fazer uma escolha sensata, inteligente, coerente, em tempo muito breve. Costumamos fazer uma oraçãozinha breve. Eu não vou pedir que ninguém se levante, eu fico de joelho, está muito apertado, mas em reverência. Oremos assim. Pai de misericórdia, a Ti somos gratos por essa oportunidade de, ainda em paz, falar de Ti às pessoas. Amém. Somos gratos por nos estimular todos os dias das nossas vidas a falar de Ti e a procurar uma forma ainda muito carente viver conforme Tu queres que vivamos. Amém. Perdoa os nossos pecados, une-nos com o Teu Espírito, para que possamos ouvir, falar, compreender os Teus ensinamentos. Amém. E que eles fiquem gravados nos nossos corações, para que possamos ser cristãos de verdade. Amém. E não apenas nominais. Amém. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, é o que te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A irmã Rose começou aqui, nessa manhã, perguntando o que custa ser um cristão. O que custa ser um cristão. Antes de nos batizarmos, antes de nos dedicarmos ao cristianismo de verdade, tínhamos uma vida diferente. Diferente como? Diferente em nossos hábitos, diferente em nossas ações, diferente em nossos costumes, diferente em nossas amizades. E o custo, que a irmã Rose perguntou aqui, o custo de ser cristão é justamente isso. É modificarmos uma vida que tínhamos no passado, com velhos hábitos, velhos costumes, e passar a viver de uma forma diferente, melhorada, transformada, com valores morais e sociais estabelecidos pela própria palavra de Deus e não por homens. Eu costumo, já comentei em uma outra oportunidade, falar de Mahatma Gandhi, um líder religioso indiano, e ele dizia uma frase extremamente forte para os cristãos. Ele dizia assim: eu não gosto dos cristãos, mas admiro a Jesus Cristo. Ele tinha total razão quando se referia que não gostava dos cristãos. Porque os cristãos não viviam como cristãos. Os cristãos viviam conforme os seus próprios desejos e quereres, e não conforme a palavra de Deus que os define como cristão. A irmã Rose coloca bem aqui no início qual o preço de ser cristão. O preço de ser cristão é como Judas, que calculou errado, calculou mal o que era ser cristão. Como Herodes, calculou errado, entendeu errado os ensinamentos de Cristo. Como Salomão, que iniciou bem, teve uma vida completamente bagunçada. Isso é ser cristão, isso é adorar a Deus de forma nenhuma. Adorar a Deus, seguir os ensinamentos de Deus, passa por um, eu costumo dizer, por um
transformar-se, por modificar-se. Essa modificação, essa transformação, ela requer, como disse Martinho Lutero. Martinho Lutero, em seu batismo, ele disse que quando submergiu, quando mergulhou-se nas águas, ele achava que naquele momento o velho homem tinha morrido. Aí ele levanta e diz: o miserável sabia nadar. Ou seja, ele próprio reconhece que é difícil ser um cristão de verdade. Ou seja, mergulha-se nas águas do batismo e não se transforma imediatamente. Porque essa transformação, a irmã Rose disse aqui no início também, são os passos de toda uma vida até o seu momento final. Como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate. Completei a carreira. Completei a carreira. E guardei a fé. Amém. Então, nesse sentido, é que o cristão, ele deve transformar-se. O batismo, conforme o próprio Jesus, em Mateus 3, de 11 a 7, ele batizou-se por João Batista, mostrando um exemplo. E o batismo é, antes de tudo, uma apresentação. Que apresentação é essa, irmã Daniela? Quando se diz, vou me batizar, está dizendo a si mesmo, às pessoas, à sua família e a Deus, que a minha vida, desse momento para diante, é uma vida transformada. Amém. Modificada. Amém. E isso requer dedicação, esforço, Amém. sabe, muita força. Sofrimento, às vezes. Abnegação, Abnegação. sofrimento, deixar um amiguinho, uma amiguinha que gostava muito, deixar um hábito que gostava muito, mas que aquele hábito, que aquela amiguinha, ou que aquele amiguinho nos levava para um caminho distante daquilo que Deus espera de nós. O irmão Tiago colocou bem aqui, a mídia, a televisão, a política, ela cria separações entre as pessoas, cria-se ali uma rivalidade, cria-se ali um ambiente ruim de se relacionar. Isso tudo com o propósito de separar as pessoas, de desunir. A palavra de Deus chama-nos a nos unir num único povo, num único propósito, para que todos possamos reconhecer quem é realmente, verdadeiramente Deus, o que Ele espera de nós e o que Ele nos oferece, né, ao final das nossas vidas. Então, o mundo nos apresenta um modelo deformado de família, de homem, de mulher, de todas as formas. Um modelo completamente diferente, desvirtuado de valores. Hoje em dia se diz que tem um rapaz que se transformou em mulher e foi eleita a mulher do ano. Um homem se tornou a mulher do ano. Um homem que virou mulher, o que era mulher virou homem, tornou-se o símbolo de masculinidade, né, do momento no Brasil. Então, apresenta-se esses valores justamente para afastar as pessoas do que é a palavra de Deus e no seu sentido real, no seu sentido de transformação. Eu falo também de antropocentrismo e teocentrismo, explicando para vocês. Antropocentrismo é quando o homem acha que ele é o centro de tudo e ele vai viver conforme o seu querer. Teocentrismo é quando o homem larga o seu eu e passa a viver conforme Deus exige, Deus pede que vivamos. E a decisão da irmã Daniela hoje é justamente sair do conceito de antropocentrismo. A irmã Daniela não quer mais viver conforme seus próprios pensamentos, conforme a sociedade corrompida, conforme a mídia quer que ela viva.
mas irmã Daniela opta nesse momento em viver conforme a palavra de Deus, assim, não vou dizer determina, porque isso é uma escolha, mas conforme a palavra de Deus nos estimula, nos chama, nos convida para que vivamos. E como é esse batismo? Esse batismo é feito por imersão, mergulha-se um corpo na água. Alguém pode perguntar, por que às vezes as pessoas, por que escolheu-se essa forma, muitas vezes de mergulhar, depois retirar da água e tal? Porque, irmãos, a água, em seu sentido mais amplo, ela te traz vida e te traz a morte. Quando você é colocado dentro d'água, por mais que nossos médicos aqui podem dizer 2, 3 minutos, não sei, irmão Thiago, você morre. Né? E a água também é vida quando irriga as plantas, quando alimenta as pessoas, o gado, é vida. Então, o simbolismo do batismo em imersão significa que você, nesse momento, morre para uma vida sem valores morais, sociais, familiares, e você renasce. O simbolismo da água em 2 sentidos, morrer e renascer, ele dá a vida. Quando isso acontece, você mostra, você demonstra para a sociedade que você é nova criatura ao nascer da água, no seu sentido de vida e não de morte. Amém. Ok? Jesus se batizou. Deus se batizou justamente para deixar o exemplo de que as pessoas devem morrer para a vida como o homem quer que vivamos e passar a viver conforme Deus quer que se viva. O batismo é também uma apresentação. Irmão Paulo, o que foi que o próprio Deus disse quando João Batista colocou Jesus, imergiu Jesus na água e o levantou? O que foi ouvido nos céus? Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, eu me comprazo. Percebam? Maravilha. Percebam? Então, quando nos batizamos, quando decidimos ao batismo, há uma alegria no céu. Amém. Também somos Amém. filhos de Deus, Amém. herdeiros dos céus em Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado. E essa palavra me comprazo, fui pesquisar, o irmão Paulo já até se antecipou, é alegria, é prazer. Então, quando um filho de Deus deixa o mundo de pecado, abandona os velhos hábitos, totalmente deturpado, e passa a viver conforme Deus diz em sua palavra, a alegria no céu. Amém. Há prazer em Deus. Amém. Quando o filho abandona uma vida desregrada, uma vida de tudo quanto é ruim e passa a viver conforme os seus ensinamentos. Alguém pode dizer bem assim, mas ser um crente, abandonar essa vida é chato demais, porque eu tomava minha cachaça, eu fumava meu cigarro, eu ia para as minhas festas e farra, e agora Deus pede que a gente abandone tudo isso. Sabe por quê? Ele pede que abandonemos tudo isso. Porque Ele sabe que um homem, quando dado a todas essas atitudes o leva para a morte, numa doença, numa cirrose, num câncer de pulmão. Nosso médico aqui confirma muito bem. Os cigarros, as bebedices, a vida na farra e na noitada, no adultério, nas doenças sexualmente transmissíveis. E isso, ao invés de trazer liberdade, irmãos, traz escravidão. É verdade. Porque quer ver você estar... O irmão Tiago já deve ter visto um filho de uma mulher, quando nasce, um filho de uma mulher, logicamente, quando nasce, tendo a mãe contraído sífilis. Já viu, irmão Tiago? Eu já tive esse desprazer
de ver o filho de uma mulher recém-nascido quando ela tinha contraído sífilis. Irmãos, não era um ser humano. Era uma coisa totalmente deformada. Imagine que alegria a mãe teria, né? Alegria no sentido verdade. irônico da palavra. Em ter se dado a vida sexual desregrada, contraído tal doença, e agora seu filho paga. Isso é escravidão? É escravidão. Quando Deus diz, não terás outro Deus diante de mim, Ele está sendo um Deus egoísta? De jeito nenhum. Pelo contrário. Ele é um Deus de liberdade. É um Deus que, se você viver conforme o meu querer, tu terás vida em abundância, vida em quantidade de dias, vida com saúde. Morreremos, com certeza, mas viveremos muito melhor e muito mais intensamente do que vivermos na cirrose hepática, da cachaçada, nos cânceres de pulmão, do estômago, do cigarro, nas noitadas, correndo riscos de vida, de ciúmes. Eu tenho um primo que, Elias, era da Assembleia de Deus, ele estava numa certa festa em Casa Nova e lá foi dançar com uma moça. Essa moça tinha terminado um namoro há poucos dias. Aí Elias estava lá dançando, o nome dele é Elias, porque foi criado na Assembleia de Deus. Ele estava dançando com essa moça. O ex-namorado dela chegou, viu ele dançando. Resultado. Terminou a festa, ele acompanhou, esse meu primo, o ex-namorado dessa moça acompanhou, meu primo chegou no meio da estrada, sentou-lhe cartucho, meteu-lhe bala. Não morreu, mas ficou um monte de dia entre a vida e a morte por causa da sua vida desregrada. Poderemos sofrer um infortúnio, mesmo sendo filho de Deus? Claro. Mas aí vamos para a matemática. As possibilidades e probabilidades. Tem alguém que é professor de matemática, sabe? Não? As possibilidades de sermos levados à morte, a um problema de câncer, a um problema de efizema, ou sei lá, essas coisas que Tiago e a irmã Paulinha sabem muito bem, de uma pessoa que tem uma vida desregrada é bem maior do que uma pessoa que mantém uma vida conforme os ensinamentos de Deus. A morte por meios violentos, eu conheço muito bem isso, as mortes por meio violento se dá nas pessoas que são dedicadas à família, ao lar, à igreja, ou quem é dado à bagunça, ao adultério, às farras e festas, ao tráfico de droga, ao crime. É muito maior lá, fatalmente. Então isso não é liberdade, isso é escravidão. Em Atos 8, de 12 a 13, a gente tem uma demonstração de como devemos ser batizados. As igrejas no mundo deformado por aí apresentam uma fórmula batismal completamente desvirtuado da palavra de Deus. Apresentam um batismo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Conforme Mateus 28, aí, Thiago, 19. Sendo que isso, pode segurar, Tiago, por favor, você abriu aí Atos, não foi 12 a 13. E essa fórmula, analisem bem, e portanto, mesmo na deformação que o tradutor católico, padre João Ferreira de Almeida e outros colocaram na Bíblia, como sendo a fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se vocês atentarem bem para a frase, para o contexto dentro desse versículo, vai se perceber que está se fazendo uma recomendação. Quando deformaram a fórmula batismal,
não estavam dizendo que ali tinha havido batismos. Pelo contrário. Ide, portanto, em todas as nações, fazendo discípulos e batizando, ou seja, estavam dizendo. Então, até na deformação da palavra de Deus, na mudança da forma batismal, percebeu-se que eles vacilaram. Porque ali não havia batismo. Havia uma indicação de como deveria ser. Deformada, de forma errada, alterada. Em Atos 8, 12, 13, o que é que tem escrito, Tiago? Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Vocês percebem que aí, de forma inicial, a gente encontra aí alguém fazendo qualquer indicação de Pai, Filho e Espírito Santo? De forma nenhuma, né? Isso, e Atos 8 não é a parte principal, é a parte introdutória da forma como deveria ser batizado. Batizados em nome de Jesus, batizados em nome dele, daquilo que foi referenciado anteriormente. Em Atos 2,38, rapidinho aí, Tiago, bem pertinho. 2,38 está dizendo: Responderam-lhes então Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Perfeito. Aí, veja onde entra a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo, diferente do Deus que muitas igrejas pregam por aí, o Espírito Santo são dons, virtudes e poder de Deus. Amém. Então a gente percebe que o batismo, irmã Daniela, é para arrependimento. Como é que está, irmão Tiago? Arrependei-vos, né, arrependei-vos e sejam batizados. Arrependimento, o batismo é sinônimo de arrependimento. Arrependimento é sinônimo de uma vida, simboliza que a sua vida não é mais a vida que anteriormente era praticada. Muitas vezes a irmã vai dizer assim, alguém que escuta diz, mas a irmã Daniela mesmo nunca foi dessas coisas. Não foi de farra, não foi de festa, não foi de uma vida desregrada de valores. Só que temos um pequeno detalhe. Todos somos pecadores. Todos precisamos de arrependimento. Todos precisamos de conversão. Porque quando o pecado não é de morte, não é de roubo, não é de droga, é um pecado, parece pequenininho. É um pecado contra a mãe, é um pecado contra o pai, é um pecado da usura, é um pecado da cobiça, é um pecado oculto. Mas só é oculto para as pessoas que dizem que a irmã Daniela não vivia assim. Né? Mas Deus conhece os nossos corações e as nossas mentes e sabe até onde pecamos. E outra coisa, Ele não faz distinção de um pecado de morte com um pecado, por exemplo, da cobiça, da inveja com o vizinho. Não faz nenhum tipo. Porque o pecado é a corrosão dos valores, é a corrosão da vida, não importa qual seja ele. As consequências de você matar e ser preso, de você cobiçar o marido da vizinha, a mulher cobiçar, o marido cobiçar a esposa do vizinho, não leva nada a uma prisão, claro, só cobiçar não leva. É tanto que inclusive o próprio adultério, no Código Penal, deixou de ser crime. Então, mas é tão nocivo, é tão pecaminoso, é tão mal que matar, roubar e praticar outros crimes. Portanto, é dito, arrependei-vos. E esse arrependei-vos cabe a todos, indistintamente. Os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, segundo 1 Coríntios 12, de 4 a 6, ele diz assim, há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo por quê? Os dons são vários,
vamos falar deles aqui. Os dons são vários, mas a fonte dos dons é o mesmo Espírito. Ou seja, a fonte é Deus. Por exemplo, o irmão Paulo, estava cantando, acompanhando Augusto aqui. Eu ouvindo, né? Mas ó, tem uma voz boa, afinada. Tá vendo? Eu não consigo cantar um refrão de coisa nenhuma. Acredite, não consigo. Eu achava que era o irmão que estava cantando. Ah. E aí o pai irmão disse que tem uma voz boa, ele está escondendo. Aí você levantou a vista. Aí depois eu olhei direito. Exatamente, irmão Paulo. Justamente isso, irmãos. Porque os dons, eles devem ser variados. E o próprio apóstolo Paulo diz que os dons oferecidos a cada um de nós devem servir de quê, irmão Tiago? Deve servir para crescimento, né? Para crescimento, para estruturação do corpo de Cristo que somos nós. Edificação. Para edificação. Quando juntos, aqui um canta, um toca, o prega, o outro faz contatos missionários. Então, se só tivesse pregadores aqui, já imaginou que coisa chata? Se só tivesse cantores aqui, já imaginou que coisa chata? É, irmão. Então, quando muitos irmãos de outras denominações por aí dizem assim, eu busco o batismo do Espírito Santo e busco falar línguas. Veja que deformação do conhecimento e do conceito do que são dons espirituais. Muitos irmãos ficam dizendo, eu estou tanto tempo na igreja e ainda não consigo falar línguas. Que coisa! Parece uma ideia de competitividade, de rivalidade entre os irmãos. E quando o irmão passa a falar essas línguas, aí ele é convidado para pregar, ele é convidado para estar na frente, é convidado para tantas outras coisas. Ou seja, porque o dom de línguas foi um indicativo de que ele realmente está batizado no Espírito Santo. Veja que deformação do conceito e da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que os dons são falar do Evangelho, pregar, cantar, curar, ser missionário, amar, profetizar, ter discernimento, variedade de línguas. Quando você busca um aprofundamento, não tanto, mas dentro de um contexto bem simples, a gente percebe que os dons de línguas não é dons para falar com anjos, é para disseminação, é para pregação do Evangelho. A falta de sinceridade no estudo da palavra de Deus é que faz com que muitos irmãos entendam o dom de língua como algo sobrenatural. O que foi que disse aqueles estrangeiros que estavam lá ouvindo os sermões de Tiago, Filipe, Pedro? Não são esses homens... Não são esses homens... Exatamente. Como eles falam nas nossas línguas? Porque ali havia no mínimo 19 nações reunidas, ou seja, 19 línguas diferentes naquele momento. Então, como esses homens que não têm conhecimento são pessoas simples, pescadores, artesãos e tal, como eles falam tantas línguas e a gente ouve em nossa língua materna. Era justamente o objetivo dos dons espirituais de língua naquele momento. Era alcançar o maior número de pessoas para que o cristianismo se tornasse acessível a todas as pessoas do mundo. Não foi de línguas estranhas de forma a uma exaltação própria e pessoal, mas para a pregação do Evangelho. Jesus, foi o irmão Tiago que me disse uma vez num comentário que o Jesus nasceu em Nazaré e nunca andou mais do que 30 quilômetros, foi
Foi esse comentário que você me disse? Deve ter sido o pai, talvez. Foi Belém, nasceu em Belém e foi criado em Nazaré e viajou muito pouco Muito ali pouco. em volta. As distâncias onde Jesus se locomoveu foram distâncias Muito pequeno. pequenas. Pequeno. Quando ele concedeu aos apóstolos o seu espírito, foi justamente para que o evangelho se tornasse algo mundial. E naquele tempo o próprio apóstolo Paulo foi o grande missionário da pregação do evangelho aos gentios e às nações diferentes de Israel, diferentes dos hebreus. Amém. Então, é por esses dons vindos, dons verdadeiros, vindos de Deus, de uma única fonte, e que o evangelho deve ser pregado. É a cura, é um milagre. E esses dons vêm realmente de mesma fonte, como o próprio apóstolo Paulo disse. Tiago, por favor, vamos ler mais rápido aí. 1 Pedro, capítulo 2. Faz algumas recomendações. O irmão Paulo ontem comentou até sobre esse capítulo. Quem quiser acompanhar, eu só vou fazer algumas colocações. O versículo 1 da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 1, diz: devemos nos livrar de toda espécie de maldade. Traduzindo, resumindo, toda espécie de maldade. Esse sermão, como eu disse, esse comentário é uma orientação de como devemos viver a partir do momento que escolhemos servir a Cristo. Amém. Seguir os seus passos e seus ensinamentos. Amém. E Pedro nos coloca assim, no seu versículo 1. Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Devemos livrar-nos de toda espécie de maldade. Todas elas. Aquilo que a gente carecia nos nossos corações. Devemos ser como crianças recém-nascidas, que precisamos, inclusive, de leite, de orientação, de ensino. Você não deverá ficar só, irmão. Deverá buscar a fonte de conhecimento, seja na palavra de Deus, seja no irmão mais velho, ter um pouco mais de conhecimento, para que a senhora se alimente desse conhecimento e a senhora não morra de inanição. Ele faz um comparativo como as crianças necessitam do leite materno, porque não come outra coisa. E é assim que a gente tem que viver. Deixe de se alimentar de uma fonte corrompida, deformada, e passe a alimentar-se unicamente da palavra de Deus, assim como sua criança se alimenta do seu leite materno, nos seus primeiros dias. Capítulo 3. Ter sempre consciência e saber que Deus é bom. O próprio Jesus reconhece. Por que dizes que sou bom? Alguém comentou dizendo que ele era bom. Ele disse: bom é Deus. É Deus. Bom é Deus. Então, com esse conhecimento de que só Deus é bom, a gente não deve dar ouvidos a todo e qualquer ensinamento humano, seja da mídia, seja de uma atriz, de um ator, como o irmão Tiago colocou aqui. Porque são pessoas que formam opinião, são pessoas que, por serem tão famosas, influenciam mal. E quando você entende que Deus é bom, significa que só dele cabe a nossa fonte de informação, a nossa fonte de alimento espiritual. 4. Que Jesus é a pedra viva, rejeitada por uns e aceita por outros. O nosso referencial, do momento em que diz que somos cristãos, resolvemos seguir a Deus, é ter Jesus como a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra de construção do nosso caráter, construção da nossa vida, construção dos nossos hábitos, construção do nosso eu. Jesus deve ser essa pedra de construção, aceita por muitos e rejeitada por outros muitos. Versículo 6. A pedra de Sião, Jerusalém, escolhida e preciosa. Nela ninguém se envergonha e todos confiam.
fazer ênfase nesse ninguém se envergonha. Quando Jesus foi colocado como pedra de Sião, pedra de orientação, pedra angular, ele quis dizer que se seguirmos os ensinamentos de Jesus, os seus exemplos, nunca e jamais seremos envergonhados. Seremos pessoas irrepreensíveis em Amém. caráter, atitude, ações. Amém. Porque dele não provém mentira, dele não provém ensino corrompido e deformado. 7. É a continuação do 6. Para os que creem, para aqueles que creem em Jesus, ele realmente é pedra preciosa de orientação, de ensino. Amém. Para os que não creem, é pedra de tropeço. Ou seja, é bem interessante muita gente, eu já vi até irmãos antigos, não entender esse versículo. Que Jesus é pedra de tropeço. Sim. Irmão Paulo disse aqui, agora há pouco, que quando Jesus voltar, aqueles que não morreram, dedicados as suas vidas a Deus, serão julgados para morte eterna. É justamente nesse conceito de tropeço. Tropeço para a vida eterna, mas para a entrega da morte eterna. Jesus é aquele que muitos dizem, louvado seja a chegada, a vinda do nosso Salvador. E outros se esconderão em cavernas, em lugares ermos, se atirarão de penhascos, pedras de um talento, irmão Tiago, 38 a 40 quilos cairão sobre eles, e eles torcerão para que morram imediatamente, para que não passe por aquele sofrimento. Então, o tropeço em Jesus Cristo está justamente aí. Aqueles que amam a Jesus o esperam de braços abertos. Bendito seja aquele que vem em nome de Deus. Enquanto que outros se escondem. Ele diz também, em Pedro, versículo 9, nós somos gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aí, irmã Daniela, também tem uma realidade que Deus cobra. Que quando passamos a conhecer a Deus, surge dentro dos nossos corações uma responsabilidade. Uma responsabilidade não forçada, não dura, não ruim, mas uma responsabilidade que nasce em nossos corações para que na condição de nação eleita, de geração sacerdócio real, a gente passe a pregar, falar de Deus. Porque da mesma forma como estávamos nas trevas e fomos para a luz trazida por um irmão, nós temos a obrigação espiritual de não guardar isso para a gente, mas de disseminar, de passar o evangelho adiante. Amém. Seguindo os exemplos Amém. de Paulo, de Pedro, de Tiago, Filipe e tantos outros homens que reconheceram a salvação eterna em Jesus Cristo, seguiram os seus exemplos e nós passaremos do momento em que reconhecemos Jesus como nosso Salvador, é uma força interna, nos move a pregar o Evangelho. Quer ver uma comparação? Imagine nós, em pleno sábado, final de semana, Tiago, irmã Paulinha, irmão Augusto, passa a semana. Tiago daqui a pouco vai dormir. Porque cansado durante a semana, vai descansar. Por quê? Ele deveria estar se distraindo de uma outra forma. Ele deveria estar descansando das suas labutas do dia a dia, mas ele está aqui, presente, como filho de Deus, como Amém. servo de Deus. Amém. Passando a lição da escola sabatina, Amém. passando ensinamentos, porque é algo maior
O Amém. irmão Tiago que o move. Amém. Amém. Somos Israel espiritual. Se Deus escolheu uma nação santa para ser de onde nasceria o Salvador da humanidade, nós hoje, no Brasil, nos Estados Unidos, passamos a ser um Israel espiritual. Porque como o apóstolo Paulo disse, que a salvação saiu dos judeus, mas alcançou o mundo dos gentios. E nós, na condição de gentio, não de judeus, nós alcançamos o Evangelho por meio dos ensinos de Jesus Cristo, para que a salvação não alcançasse só o povo de Deus naquele momento, Israel, mas alcançasse o mundo todo em Cristo Jesus. Amém. Deuteronômio 7, desse capítulo 7, versículo 9, eu vou ler rapidinho. Diz assim, na parte final: Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. A Bíblia é repleta dessas informações, repleta. Porque não é necessário só adorarmos, mas quando adoramos, passamos a obedecê-lo. Amém. Eles obedecem. Amém. Passamos a obedecer. A obediência, ela não é que vai nos levar à salvação, mas a obediência aos ensinos da palavra de Deus é o que vai nos mover a obedecê-lo, a cumprir os seus ensinamentos. E um desses ensinamentos é justamente cumprir, seguir os 10 mandamentos. Amém. Ele fala dos mandamentos de Deus. Apocalipse 14, 12, lá no finalzinho do Apocalipse, extremamente conhecido, o versículo: aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo Jesus. Então, devemos ser batizados, devemos, ao ser batizados, transformar as nossas vidas, largar os nossos maus hábitos, devemos obedecer a palavra de Deus e seus ensinamentos e mandamentos, devemos ser missionários, devemos ser replicadores, devemos ser pregadores da palavra de Deus, devemos ser exemplo de transformação, devemos seguir o exemplo dos nossos apóstolos, devemos seguir o exemplo de Jesus. Amém. Como o apóstolo Paulo dizia. Amém. O exemplo nosso, o exemplo máximo não seria eu, não seria irmão Tiago, não seria irmão Paulo, mas seria Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amém. Amém. E se perguntarmos, e se alguém perguntar, já que o próprio Gandhi disse que não gostava dos cristãos, mas admirava Jesus Cristo, e se um dia perguntarmos, alguém perguntar a nós, o que você é espiritualmente? Aí vocês vão dizer, eu sou unitariano, eu sou assembleiano, eu sou congregacionista, eu sou adventista. Não. Estamos aí fazendo o quê? Se falarmos dessa forma, estamos apresentando às pessoas uma denominação. Devemos dizer, quando perguntarem, o que vocês são? Somos cristãos, adoradores de um Deus único. Simplesmente. Porque a igreja somos nós, o templo sagrado somos nós, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos hábitos. Tem um filme, A Dama de Ferro, que fala da história de Margaret Thatcher, primeira-ministra inglesa. Ela dizia que devemos ter cuidado com as nossas palavras, porque as nossas palavras se tornam ações, as nossas ações se tornam hábitos, os nossos hábitos moldarão o nosso caráter. Então, transferindo do ensinamento da primeira-ministra inglesa, trazendo para nós hoje cristãos,
devemos ter a palavra de Deus como fonte das nossas palavras, das nossas ações, dos nossos hábitos e do nosso caráter. Amém. Era essa a mensagem que a gente tinha para hoje. Louvado seja Deus.